A minha história começa que desde pequena eu sempre fui muito comunicativa. Sempre gostei de estar perto das pessoas, sempre gostei de cuidar das pessoas. E esse sentimento foi crescendo dentro de mim, até que um dia eu escolhi, né, o curso de medicina. Então eu estudei para fazer medicina durante 2 anos, fiz cursinho para isso. E a pandemia chegou, né, em 2020, 2021, e foi quando tudo parou, né? As faculdades pararam, os vestibulares pararam e eu sempre fui muito acelerada. Desde que eu me conheço por gente, acho que me chamam de Renatinha e eu gosto. E aí eu associei esse meu nome artístico depois que eu fiquei mais velha. Eu cresci no interior, eu não nasci em Piracicaba, nasci em São Caetano do Sul, mas eu cresci em Piracicaba, então é a minha cidade do coração. Sempre fiz absolutamente tudo lá, foram as minhas melhores memórias e o que me deu muita raiz, assim, de amizade, de pé no chão, de humildade, de família. Então, na verdade, eu sou mecânica há 8 anos, mas a minha formação principal foi o direito. Eu me formei como advogada e trabalhei por 10 anos como advogada. Atuei realmente, trabalhei em grandes empresas, fiz pós-graduação, segui efetivamente a carreira, mas a minha paixão sempre foram os carros. E aí, em 2018, com 35 anos, eu tive um burnout, um problema de saúde, e eu defini que eu ia dar uma virada na minha vida totalmente. Foi quando eu larguei o direito, entrei no curso de mecânica, depois entrei no automobilismo, e hoje eu também sou criadora de conteúdo. Então eu faço conteúdo para algumas empresas, tudo no setor automotivo. E aí eu falei, cara, não sei quando isso vai passar, quando vão voltar as coisas. E eu fui vendo que a gente estava ali o tempo todo na pandemia, né? Dentro de casa, o tempo todo nas redes sociais. E eu vi muito uma oportunidade ali. E a faculdade de publicidade sempre foi um sonho, sabe? Aquele sonho que fica no cantinho. Porque a gente sempre tem, né? Falar, vou fazer medicina porque é uma garantia. E também porque eu sabia que ali eu poderia estar trabalhando com pessoas, encantando as pessoas, transformando a vida das pessoas. E é aí que me pegava, sabe? Então eu sempre quis transformar a vida das pessoas de alguma forma. Então na pandemia eu vi aquela oportunidade, sempre tive esse lado da publicidade, sempre foi uma segunda opção para mim. E eu vi uma oportunidade, conversei com meus pais, eles super me apoiaram, como sempre, né? E foi aí que eu entrei na publicidade, comecei com IAD, e aí depois a gente foi voltando aos poucos, graças a Deus. E aí eu entendi que na publicidade eu também poderia fazer isso, trabalhar com pessoas, encantar as pessoas. Então eu sempre falo, né, para todo mundo que a gente tem que encantar nos mínimos detalhes em tudo que a gente está fazendo. Bom, minha história eu acho que começa em Piracicaba, sou nascida e criada lá. Eu era uma criança muito arteira, pra ser bem sincera. Minha mãe sempre falou que eu engoli um microfone quando eu era menor, porque a gente fala alto. Eu acho que é coisa de família, que ela também faz isso, mas eu sempre quis ser o centro das atenções ali. Sempre fui uma menina meio bem espivotada, assim. Eu era entrosada com todo mundo, era bem extrovertida. E aí, por volta dos meus 17, eu mudei para São Paulo. Eu sempre quis trabalhar com comunicação. Sempre, sempre, sempre. E aí fiz faculdade de rádio e TV, fiz cênicas no Wolf Maia, me formei como apresentadora no Senac, fui fazendo tudo dentro da área, porque comunicar era minha paixão, assim. Em todos os lugares que eu passei hoje, em todas as categorias do automobilismo, eu fui muito bem recebida, tive muito apoio das pessoas, né, que já estavam aqui. No começo foi um pouco mais difícil, quando eu estava no curso de mecânica, eu não consegui emprego. Nenhuma oficina me contratou, então naquela época sim foi um desafio. Essa parte de ter essa dificuldade por ser um meio masculino e ser uma mulher dentro disso, eu acho que impressiona um pouco, porque você fala, mas será que ela vai se desempenhar tão bem quanto um homem faria ou alguma coisa? Será que ela vai estar com a mente para isso ou não? Eu sempre entendi que eu iria ter dificuldades na minha vida, na minha carreira profissional, em qualquer ramo que eu escolhesse, né? Mas eu sempre também tive uma referência muito para mim que era minha mãe, né? Que a minha mãe, ela sempre me mostrou que a gente iria sim ter diferenças, que iriam ter preconceitos por nós ser mulheres, mas ela sempre me mostrou dentro de casa que é com força, determinação e nunca baixar a cabeça que a gente iria conseguir.
Acho que o meu primeiro inimigo, quando eu descobri, era eu mesma. Eram as minhas limitações de crenças, principalmente. Então, a gente cresce, infelizmente, ouvindo a perspectiva dos outros sobre nós. Então, eu não me sentia capaz de fazer muita coisa. E eu precisei muito quebrando essas barreiras a partir do momento que eu fui trabalhando o meu autoconhecimento. Então, muito foi disso, assim, de falar, será que eu dou conta? Será que eu vou fazer? Será que eu consigo sair do interior, conquistar minha vida em São Paulo, na cidade grande? Eu não tinha ninguém na área de comunicação. Será que eu vou conseguir chegar na televisão? Eu não sei, eu não posso me colocar no lugar deles em relação ao pensamento, mas se for com olhos da sociedade, assim, eu acho que muita gente fala, chega aqui e me vê andando pelo paddock e fala, nossa, é uma pilota, é uma mulher, mas como que ela chegou aqui? Por que ela tá aqui? Qual que é o sentido? E foi quando eu comecei a comprar carros antigos e restaurar para poder aprender a mexer na prática, porque eu não tinha conseguido emprego em nenhuma oficina. Não dá pra dizer que é normal uma mulher ser a cara de uma categoria tão masculina quanto, por exemplo, a Porsche Cup Brasil. Só que eu acho que o fato de me conhecer muito quando eu cheguei nesse universo realmente de cabeça, me ajudou muito a lidar e a me posicionar. Por mais que tenha tido todo esse cuidado todo e todo esse receio de eu entrar na pista e poder acelerar, hoje eu acho que os meus maiores apoiadores é o meu pai e meu irmão. Eu acho que eles sentem muito orgulho disso, principalmente por ter uma filha e uma irmã e ser uma mulher representando outras mulheres e não só para uma categoria esportiva, podendo mostrar que mulheres podem se destacar em qualquer meio que os homens também estão. Aqui no agro, eu tive uma grande referência em publicidade, né? Quando eu entrei, eu pesquisava muito as marcas, né? E eu conheci uma grande referência para mim, que é a Jaqueline, né? Da Copert Brasil. E foi ali que eu falei, gente, é possível aqui dentro a gente crescer como mulher, a gente se destacar, a gente poder ter liberdade criativa. Até porque a presença feminina, né, em cargos de liderança no agro brasileiro cresceram 79% nos últimos anos. E isso mostra aonde nós estamos chegando. Hoje eu consigo entender por que eu não fui mecânica nos meus 17 anos, porque a minha vontade sempre foi ser mecânica, desde muito nova. Mas quando eu tinha 17 anos, não tinham mulheres mecânicas, né? Não tinha internet, então a gente não tinha esse acesso à informação, às pessoas. Então eu achava que era proibido, que mulher não poderia ser mecânica. E hoje eu vejo que eu ter começado na mecânica com 35 anos, vamos dizer, me moldou, né? Todos esses anos me moldaram para que eu pudesse relevar alguns desafios, encarar alguns desafios de forma diferente, para que eu pudesse estar aqui hoje. Então eu acho que, assim, para uma adolescente que tem hoje 17 anos, eu falaria para ela, estuda, se capacita, se prepara, e se é isso que você realmente ama, não desista, vai para cima, se você fizer o que você ama, você vai conseguir conquistar o teu espaço. Hoje, se eu pudesse tomar um café com a Laura do passado, eu ia falar para ela continuar acreditando nela, sendo forte, corajosa, continue sonhando alto, porque nós estamos chegando lá. O conselho que eu daria para Manu do passado é ter mais confiança nela mesma ou só escutar mais as outras pessoas também, principalmente minha família, porque ao mesmo tempo que eu achava que eu não ia ser apoiada ou alguma coisa assim, eles estavam ali mostrando totalmente o contrário. Se eu estivesse conversando com a Renatinha, de 5 anos, eu falaria: tudo acontece por uma razão. Você vai enfrentar muitos desafios e você precisa entender que cada dificuldade está tentando te ensinar alguma coisa. Então, use o problema, use a dificuldade, use o desafio para aprender sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o funcionamento, sobre as energias. E quanto antes você aprender com essa dificuldade, mais rápido você vai evoluir. E a AgroDealer, ela acredita na força da mulher. Nós acreditamos na força das produtoras rurais,
na força das nossas agrônomas, né, que estão ali em campo, que fazem parte da nossa marca. E além disso, nós também acreditamos nas mulheres que estão ali na pista. Ter a Manu Herman e toda a nossa equipe, né, ali na Porsche Cup nos representando, é de extrema gratidão. Eu sinto que nós estamos sendo muito bem representadas, né? Eu sinto ele dentro do carro com ela e falar, vamos, Manu! Dá vontade de entrar lá dentro. Nós estamos sendo muito bem representadas ali. E esse é o nosso propósito, né? Levar cada vez mais a nossa mensagem, o nosso propósito da AgroDealer, que é, né, alimentar mais pessoas, acreditar nas futuras gerações que estão vindo e acreditar sempre em nós mulheres.